Poluição eletromagnética. Além das já mencionadas, existem outras formas sutis de estresse que têm a capacidade potencial de afetar a saúde e o bem-estar dos seres humanos. Um desses estresses é a própria radiação eletromagnética, conforme vimos em nossa discussão a respeito dos efeitos tóxicos sutis ocultos de substâncias nocivas encontradas no ambiente, os níveis de segurança estabelecidos para os diversos poluentes químicos e minerais, para a radioatividade de fundo e para a radiação eletromagnética são baseados apenas na avaliação de flagrantes efeitos biológicos negativos, tais como a produção de câncer e de anormalidades fetais. Os efeitos biológicos sutis não podem ser avaliados pelos sistemas de detecção existentes porque esses equipamentos não são suficientemente sensíveis. Assim, as ameaças ambientais podem ser subestimadas. A vida num ambiente onde há linhas de alta tensão, fornos de micro-ondas, tubos de raios catódicos e outros poderosos equipamentos elétricos provavelmente produz efeitos biológicos negativos ocultos que ainda não foram identificados. Estudos recentes mostraram que a incidência de casos de câncer infantil é maior em crianças de famílias que moram perto de linhas de alta tensão. Outras pesquisas mostram que ratas grávidas e seus fetos desenvolvem deficiências de aprendizado quando expostos a campos eletromagnéticos de frequências extremamente baixas. Existem também algumas evidências sugerindo que a constante exposição à radiação emitida pelos fumos de micro-ondas comuns pode aumentar ligeiramente o risco de desenvolvimento de cataratas. Os soviéticos, que pesquisaram intensamente os efeitos biológicos sutis das radiações produzidas pelos fumos de micro-ondas sobre os organismos vivos, utilizam critérios mais rigorosos do que os norte-americanos para definir os níveis de segurança para exposição a esse tipo de micro-onda. Estresse geopático. Além dos riscos energéticos ambientais resultantes da poluição eletromagnética, as pesquisas também sugerem a existência de outras ameaças à saúde em consequência de campos de energia anormais gerados pela própria Terra. Todos os sistemas vivos estão dentro de um campo energético planetário. É provável que em todos os organismos vivos existam ritmos energéticos específicos produzidos pelas oscilações energéticas naturais do próprio campo da Terra. Assim como nossos relógios biológicos são afetados pelas variações cíclicas diárias de luz, é provável que o campo bioenergético seja de alguma forma afetado por outros ciclos energéticos associados ao campo planetário. As características energéticas dos campos energéticos eletromagnéticos, gravitacional e sutis variam de acordo com a localização geográfica. Os satélites de observação, por exemplo, mapearam áreas de flutuação gravitacional em certas regiões da Terra. Além do mais, a presença de grandes depósitos de minerais como quartzo, por exemplo, e de cursos d'água subterrâneos também podem afetar os campos eletromagnéticos nas regiões situadas acima deles. Existem evidências de que a Terra tem seu próprio sistema de meridianos, constituído por uma rede planetária de canais de energia sutil chamados linhas-ley. Da mesma forma como os metais podem conduzir energias, tal como acontece no sistema de Vol, as estruturas metálicas artificiais usadas nas construções também conduzem essas energias, e assim, podem alterar os padrões do fluxo energético. Se os organismos vivos forem de fato afetados pelo campo planetário dentro do qual vivem, existem provavelmente tanto efeitos benéficos como prejudiciais produzidos por determinados padrões e tipos localizados de campos de energia. É óbvio que os antigos chineses estavam cientes da existência desses padrões de fluxo de energia no ambiente. No Oriente de hoje, tal como acontecia no passado, a seleção de locais energeticamente favoráveis para a construção de casas e empresas é ajudada pelo conhecimento desses padrões de energia planetários através de uma forma de geomancia chamada Feng Shui. Inversamente, alguém poderia formular a seguinte pergunta: quais são as consequências de se viver num campo que difere radicalmente de um campo ambiental benéfico? Os efeitos estressantes sobre a saúde humana causados por campos anormais a uma determinada região geográfica são chamados de estresse geopático. Estudos realizados na Inglaterra e na Alemanha sugerem que o estresse geopático pode não apenas contribuir para o surgimento de doenças, como também impedir que elas sejam tratadas de forma eficaz. Usando o sistema Vega-Teste, um equipamento de diagnóstico por eletroacupuntura semelhante à máquina de Vol, alguns pesquisadores descobriram certos padrões energéticos sutis associados ao sangue que são análogos ao fenômeno da polaridade de rotação óptica. Sabe-se que determinadas moléculas existem tanto na forma levógera como na dextrógera, e cada espécie de molécula, quando dissolvida numa solução transparente, fará com que o plano de luz polarizada gire ou no sentido horário, dextrógeras, ou anti-horário, levógeras. Via de regra, os sistemas vivos tendem a favorecer o uso de uma das formas, tal como acontece no caso dos aminoácidos associados aos processos celulares. Usando o aparelho Vega-Teste acoplado a um sistema conhecido como verificador de rotações, os pesquisadores descobriram que o sangue de pessoas normais tinha uma propriedade energética sutil associada à rotação ou polaridade no sentido horário.
Verificou-se que as pessoas que viviam em regiões associadas ao estresse geopático tendiam a apresentar em seu sangue uma polaridade rotacional no sentido anti-horário. Quando essas pessoas mudavam-se dessas áreas anormais, o sangue delas acabava readquirindo a polaridade normal no sentido horário. Existem duas descobertas interessantes relacionadas com a presença dessa polaridade do sangue no sentido anti-horário. Em primeiro lugar, verificou-se que as pessoas com essa polaridade anormal, quando estão doentes, geralmente são refratários a qualquer forma de intervenção médica energética sutil ou vibracional. Assim, o estresse geopático pode induzir no indivíduo um estado energético que se opõe às tentativas terapêuticas de reequilíbrio vibracional. Além disso, as experiências clínicas com o sistema Vega-Tester mostraram que a maioria dos pacientes com câncer apresenta essa polaridade do sangue no sentido anti-horário. Essas descobertas levantam novas questões a respeito do significado dos estudos epidemiológicos que relacionam uma elevada incidência de casos de câncer a uma determinada região geográfica e a certas linhagens familiares. É possível que o fator comum em todas essas situações não seja apenas a hereditariedade compartilhada e a exposição a substâncias carcinogênicas presentes no ambiente local. O elemento comum a esses casos de câncer talvez esteja relacionado com a presença do estresse geopático. Isto não quer necessariamente dizer que o estresse geopático, ao criar essa polaridade invertida no sangue, seja a causa do câncer. É provável que a influência do estresse geopático seja um dentre muitos fatores que atuam no processo de desenvolvimento do câncer. O campo geopático provavelmente atua em conjunto com uma variedade de outros fatores predisponentes, incluindo a dieta, a genética, os carcinógenos ambientais, os vírus e a exposição anormal à radiação eletromagnética, além dos fatores energéticos sutis que afetam a vitalidade geral e a capacidade de defesa imunológica. Dispomos hoje de diversos métodos para neutralizar a influência do estresse geopático. A maneira mais fácil de eliminar esse estresse consiste em remover a pessoa afetada e seus pertences para outro local. Como isso nem sempre é economicamente factível, pessoas com experiência em rabdomancia podem examinar a casa ou o local de trabalho suspeitos e fazer recomendações específicas. A inserção de hastes de ferro ou de aço em locais específicos da Terra, bem como a colocação de cristais em determinados pontos do campo de energia podem bloquear os padrões energéticos anormais e neutralizar o estresse geopático. Além disso, existem sistemas radiônicos e eletroacupunturais, tal como o aparelho Mora, que podem ser usados para inverter diretamente a polaridade do sangue de indivíduos doentes e fazer com que eles se tornem mais receptivos às terapias vibracionais. Estresses que se originam no campo de energia multidimensional humano, num nível ainda mais etérico, estão os riscos de se trabalhar num ambiente carregado com energias de pensamentos negativos. Embora este último estresse seja talvez o mais difícil de definir, vale a pena mencioná-lo como uma possível fonte invisível de problemas. Como os pensamentos são energia e criam padrões de energia em nossos campos de aura, as pessoas que entram em contato com esses campos energéticos podem ser afetados de forma sutil, ainda que inconsciente. Parece haver determinados indivíduos que, em virtude de bloqueios ou vazamentos em seus próprios sistemas de chakras e campos da aura, são verdadeiros sanguessugas de energia. Essas pessoas, consciente ou inconscientemente, drenam energia e força vital das pessoas que estão em torno delas. Muitas pessoas conhecem indivíduos que as fazem sentir-se totalmente exauridas depois de estresses que se originam no campo de energia multidimensional humano. Num nível ainda mais etérico estão os riscos de se trabalhar num ambiente carregado com energias de pensamentos negativos. Embora este último estresse seja talvez o mais difícil de definir, vale a pena mencioná-lo como uma possível fonte invisível de problemas. Como os pensamentos são energia e criam padrões de energia em nossos campos de aura, as pessoas que entram em contato com esses campos energéticos podem ser afetados de forma sutil, ainda que inconsciente. Parece haver determinados indivíduos que, em virtude de bloqueios ou vazamentos em seus próprios sistemas de chakras e campos da aura, são verdadeiros sanguessugas de energia. Assim, os nossos pensamentos negativos e perturbações emocionais podem causar problemas de saúde e desequilíbrios energéticos não apenas em nós mesmos, mas também naqueles que estão à nossa volta. Outra enfermidade do espírito, que é um estresse mais interno do que externo, é conhecido como insatisfação divina. Trata-se de uma forma de atrito interior que será cada vez mais frequente nos próximos 10 ou 20 anos. Esse tipo de estresse é produzido por um impulso interno, proveniente dos níveis espirituais superiores, que procura sutilmente nos lembrar, em níveis conscientes e inconscientes, da necessidade de permitir uma maior expressão das qualidades divinas do eu superior. Essa forma de insatisfação sutil muitas vezes é um reflexo do movimento de uma determinada pessoa em direção à consciência superior, e frequentemente encontrada em pessoas que passaram anos dedicando-se diariamente a exercícios espirituais como, por exemplo, a meditação.
A insatisfação divina frequentemente se manifesta depois de uma mudança gradual de opinião que leva a pessoa a dar ouvido às suas tendências intuitivas interiores e orientação espiritual superior. Essa orientação interior pode nos proporcionar meios de amenizar o conflito e a insatisfação internos ao sugerir a necessidade de algum tipo de modificação pessoal, seja nos nossos pontos de vista, padrões de comportamento, estilo de vida ou, até mesmo, nos rumos da nossa carreira profissional. Quando um indivíduo vê grandes diferenças entre o seu atual estilo de vida e os padrões de mudança sugeridos pela sua fonte de orientação superior, isso pode gerar sentimentos de discordância adicionais, donde o termo insatisfação divina. Às vezes as pessoas podem simplesmente sentir que estão presas a uma rotina e que não sabem como escapar dessa situação. Tudo o que sabem é que existe alguma coisa dentro delas dizendo-lhes que não estão seguindo os desejos mais profundos de sua alma. A única maneira da pessoa resolver o conflito é mover-se lentamente numa direção que esteja mais de acordo com a sua orientação espiritual interior. É importante compreender que durante nossas atividades diárias estamos permanentemente em contato com muitos estresses invisíveis. O estresse psicológico é apenas um tipo de estresse que foi estudado e leve seus efeitos fisiológicos superficiais definidos. Esta minha discussão a respeito de formas não definidas e não reconhecidas, pela medicina tradicional, de estresse é uma tentativa de chamar a atenção para as diversas influências ocultas que afetam a saúde humana na medicina vibracional, com a sua ênfase nos sistemas energéticos sutis e na anatomia das dimensões superiores. Pode nos revelar não apenas as causas fisiológicas e subjacentes à influência desses fatores estressantes, como também os métodos terapêuticos apropriados para neutralizar seus efeitos. Sabendo em que níveis os seres humanos são afetados pelos fatores estressantes e indutores de doenças, os médicos do futuro terão a capacidade de tratar os pacientes tanto no nível físico como nos níveis sutis. Assim, os médicos terapeutas poderão proporcionar tratamentos específicos que irão corrigir os desequilíbrios energéticos subjacentes às doenças e contribuir naturalmente para o processo da cura conforme vimos. Os modelos atuais de clínica médica promovem um nível de interação médico-paciente que tende a lidar principalmente com níveis superficiais de diagnóstico, tratamento e manutenção da saúde. Os médicos tradicionais dedicam-se a descobrir causas físicas grosseiras para doenças e a prescrever, no espaço de tempo mais curto possível, o medicamento certo para a doença certa. A medicina holística e sua crescente legião de adeptos representam uma mudança gradual na maneira de encarar a medicina. O médico holístico cuida com interesse das doenças físicas tradicionais, mas não deixa de estar atento a fatores patogênicos não tão bem definidos, incluindo o estresse emocional, alergias alimentares e deficiências nutricionais. Os terapeutas holísticos dirigem sua atenção tanto para as questões relativas à saúde espiritual quanto para os determinantes físicos e emocionais das doenças, ainda que muitas vezes o façam na linha do pensamento religioso tradicional. Embora a medicina holística represente um passo na direção correta, as abordagens um tanto conservadoras de muitos médicos holísticos mais cedo ou mais tarde terão de ser complementados com informações e descobertas fornecidas pelos cada vez maiores bancos de dados da medicina vibracional. Existem indicações de que isto já está acontecendo, visto que muitos terapeutas holísticos estão começando a experimentar as essências florais de Bach, os remédios homeopáticos e os sistemas de diagnósticos por eletroacupuntura. A medicina vibracional nos proporciona uma perspectiva científica da fisiologia sutil, a qual ajudará os médicos a compreenderem e a tratarem os diversos efeitos do estresse sobre o sistema bioenergético humano. Utilizando os novos equipamentos de diagnóstico que fazem uso das energias sutis, começaremos a redefinir em termos exatos o que é o estresse e quais os elementos necessários para a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento do ser humano em seus diversos níveis. As tecnologias da nova era estão começando a tornar-se mais eficazes no que diz respeito à formação de imagens de estados sutis de doença e à mensuração de desequilíbrios vibracionais associados a doenças em diversos níveis energéticos. À medida que esses sistemas de diagnóstico se tornam mais comuns, os médicos terapeutas irão adquirir maior capacidade para detectar fatores potencialmente estressantes ou nocivos na vida de cada paciente, seja na forma de alergias alimentares, de tendências miasmáticas ou de reações a poluentes ambientais sutis. O mais importante ainda é que, tendo definido melhor aqueles fatores estressantes sutis que podem produzir efeitos negativos crônicos ou agudos sobre a saúde do paciente, os médicos do futuro poderão prescrever os remédios vibracionais adequados para suas necessidades específicas. Ao corrigir os desequilíbrios físicos, emocionais, mentais e espirituais do paciente através do uso de tratamentos vibracionais, terapias de meditação e técnicas de crescimento pessoal, o médico terapeuta do futuro será capaz de ajudar os pacientes a irem além de um estado de neutralidade e a alcançarem realmente um novo nível de saúde, crescimento pessoal e bem-estar. Pontos fundamentais a serem recordados. 1. Estamos na iminência de uma grande mudança de paradigma que se estende por todas as ciências, desde a física até a medicina e a biologia.
Essa mudança envolve uma transição do modelo mecanicista newtoniano para a aceitação do paradigma einsteiniano de um universo complexo e semelhante a um campo energético, ainda que interligado. 2. A consciência é uma forma de energia. A consciência evolui à medida que passa pelos veículos físicos de expressão e interage com eles. Conforme ilustrado pela filosofia reencarnacionista, ela é o mais elevado impulso espiritual a impelir o próprio processo biológico evolutivo. 3. Os seres humanos são complexos mente, um corpo e um espírito que se mantêm em constante equilíbrio dinâmico com as dimensões superiores da realidade. Essas propriedades superiores conferem ao veículo físico as propriedades de vida e de expressão criativa. 4. A interface que controla o fluxo dessas energias superiores para a estrutura física é constituída pelo sistema Chakranadi e pelo sistema de meridianos acupunturais, os quais atuam em conjunto com o corpo biocristalino e as redes bioeletrônicas. 5. Existem diversos métodos para o tratamento de doenças cardíacas. O modelo médico ortodoxo utiliza medicamentos, cirurgia e várias técnicas não cirúrgicas de angioplastia para melhorar a função cardíaca. Além da visualização e dos métodos de redução de estresse, os médicos holísticos oferecem a quelação como uma terapia alternativa. Os terapeutas vibracionais posteriormente irão lidar com os fatores predisponentes energéticos, ou seja, comprometimento da função do chakra do coração, que contribuem para o surgimento das doenças cardíacas. Isto incluiria o uso de várias modalidades vibracionais, tais como terapias à base de essências florais e elixires de pedras preciosas, remédios homeopáticos e tratamentos para reequilibrar os meridianos, e também um aconselhamento espiritual interior. O ideal seria que, em vez de se recorrer a uma única técnica, cada modalidade terapêutica oferecida pelas diferentes escolas de pensamento pudesse ser usada para aumentar a eficácia das outras. Este modelo integrado poderá eventualmente ser ampliado para tratar as formas de doença de uma maneira multidisciplinar. 6. O modelo atual de medicina ensina os médicos a lidar com as doenças de acordo com uma abordagem voltada para a resolução de problemas. Isto significa que um problema de saúde só poderá ser identificado e resolvido se considerado como tal por um profissional da saúde. Assim, a capacidade de identificar um problema de saúde depende tanto da sensibilidade dos sistemas médicos usados para diagnóstico quanto do estado mental e da sensibilidade clínica do terapeuta em questão. 6. O modelo atual de medicina ensina os médicos a lidar com as doenças de acordo com uma abordagem voltada para a resolução de problemas. Isto significa que um problema de saúde só poderá ser identificado e resolvido se considerado como tal por um profissional da saúde. Assim, a capacidade de identificar um problema de saúde depende tanto da sensibilidade dos sistemas médicos usados para diagnóstico quanto do estado mental e da sensibilidade clínica do terapeuta em questão. 7. À medida que a medicina moderna continua a dar origem a organizações de assistência à saúde nas quais os cuidados médicos são limitados cada vez mais pela falta de tempo, os profissionais da saúde que nelas trabalham procurarão concentrar-se no tratamento dos problemas mais aparentes e das queixas mais agudas dos pacientes. Os médicos que trabalham nessas organizações despenderão menos tempo investigando as queixas secundárias, tidas como pouco importantes em sua significação imediata. Este tipo de enfoque não favorece a investigação de problemas de saúde mais sutis, ainda que estes possam vir a ser mais importantes a longo prazo. 8. Parte das diferenças de abordagem entre os profissionais da área médica tem que ver com diferenças na definição de saúde. Enquanto o médico ortodoxo tem por objetivo levar o paciente a um estado neutro, de ausência de sintomas, os terapeutas holísticos e vibracionais consideram o bem-estar como meta de tratamento. Embora este tipo de tratamento geralmente exija uma terapia mais individualizada, as consequências a longo prazo são uma saúde melhor e a prevenção de doenças que poderiam vir a ocorrer no futuro. 9. Os seres humanos necessitam de uma quantidade ótima de estresse, às vezes chamada de eustresse, para a manutenção da saúde e a continuação do seu desenvolvimento. Começam a ocorrer disfunções no sistema quando a carga de estresse é percebida pelo corpo e pela mente como excessiva e, consequentemente, produz dístrese. Muitas vezes o estresse psicológico é causado simplesmente pelo fato de um indivíduo perceber uma determinada situação doméstica ou profissional como uma ameaça ao seu bem-estar. 10. As técnicas de redução do estresse, a meditação e uma dieta equilibrada, incluindo até mesmo o uso de suplementos vitamínicos, são uma boa maneira de se lidar com os fatores estressantes emocionais e biológicos em nossa vida. 11. Existem muitos tipos de fatores estressantes invisíveis que representam ameaças para a saúde do indivíduo, tais como o estresse psicológico, o estresse nutricional, o estresse cronobiológico, alterações nos ciclos de sono, o estresse ambiental, produzido por substâncias químicas, medicamentos, poluentes, reações de sensibilidade a alimentos e toxinas sutis, bactérias e vírus, a radiação eletromagnética, o estresse geopático,
energias terrestres anormais e até mesmo, os campos psíquicos negativos. 12. Os sistemas de diagnóstico vibracionais oferecem os únicos métodos de detectar a influência e determinar o tratamento para muitos desses stresses, sutis porém onipresentes, que atuam sobre a saúde humana. Capítulo 10. Evolução pessoal e planetária. A cura vibracional e suas implicações para uma humanidade em evolução. A humanidade vive num estado de perpétua evolução porque a consciência humana está constantemente crescendo e evoluindo. Nos dias de hoje, as pessoas estão modificando lentamente seus pontos de vista e estilo de vida num sentido que reflete uma maior consciência das inter-relações entre a mente e o corpo, tanto na saúde como na doença. Os seres humanos, porém, não vivem num vácuo. O modo como vivemos e o ambiente que criamos para nós mesmos produz efeitos psicológicos, biológicos e energéticos sutis sobre nós e sobre as outras pessoas que vivem no nosso ambiente. A questão da responsabilidade pessoal ultrapassa o âmbito do self e alcança os limites do nosso planeta. Nossas decisões pessoais e padrões de expressão espiritual estão começando a ter um impacto crescente sobre a comunidade global em que vivemos. Quando as pessoas mudam, toda a consciência planetária também evolui. O que acontece nos níveis inferiores reflete-se nos superiores. Os padrões de evolução da pessoa humana podem acabar produzindo grandes mudanças no macrocosmo global. À medida que um número cada vez maior de seres humanos começa a se dar conta de sua natureza verdadeiramente divina e a crescer espiritualmente, através da compreensão interior de suas doenças e bloqueios energéticos, começará também a haver maior aceitação da ideia de que todas as pessoas estão sutilmente ligadas umas às outras e ao mundo em que vivem. À medida que a consciência iluminada deste pequeno segmento da humanidade se desenvolve, os reflexos desse desenvolvimento se farão sentir sobre as mentes do todo planetário maior. A maré montante de maior consciência espiritual começará a afetar um grande número de pessoas através de uma espécie de efeito de ressonância cósmico. Teremos chegado à nova era quando o número de mentes transformadas tiver sido suficiente para atingir o limiar crítico necessário para impulsionar toda a consciência global para um novo nível de cura e percepção. O princípio mais importante da medicina vibracional é o conceito de que os seres humanos são sistemas dinâmicos de energia que refletem os padrões evolutivos do crescimento da alma. As ideias que a medicina vibracional tenta nos ensinar são na verdade bastante antigas. Elas só parecem novas por causa do tempo que as pessoas levaram para validar o que os antigos sacerdotes há milênios já sabiam. Poder-se-ia dizer que os médicos terapeutas estão evoluindo e se transformando num novo tipo de sacerdote. No final desse processo evolutivo, o médico, o terapeuta ou sacerdote combinará o mais elevado conhecimento tanto dos antigos mistérios religiosos como da ciência moderna a fim de promover a cura em todos os níveis possíveis. Já vimos que as extraordinárias descobertas da medicina vibracional e a maior compreensão a respeito da nossa anatomia sutil expandida podem afetar a evolução dos médicos do futuro. Cabe a nós agora compreender de que modo essas revelações acerca da nossa ligação com o nosso eu superior e com os nossos corpos espirituais irão influenciar o restante da humanidade. Que transformações sofrerão os pacientes do médico terapeuta no futuro? Mais precisamente, temos de nos perguntar em que sentido as pessoas terão de mudar para alcançar a verdadeira cura tanto na dimensão física como nas dimensões emocional, mental e espirituais superiores da existência humana. Responsabilidade pessoal e desenvolvimento espiritual, nosso potencial inato para curar a nós mesmos. No último capítulo, vimos como a medicina passou a ser extremamente limitada pelo fator tempo e concentrou-se em solucionar problemas específicos dos pacientes de maneira mais rápida e eficaz. A consciência dos médicos muitas vezes chegou a formar o conceito de que a assistência médica resumia-se em descobrir o medicamento correto para dar alívio aos males do paciente, ao passo que estes, por outro lado, passaram a esperar uma solução rápida e fácil para qualquer problema que levem ao consultório médico. Eles querem ser consertados com o mínimo de desconforto, despesa e tempo. Tomar uma pílula para solucionar problemas de saúde transformou-se numa crença e numa expectativa arraigada entre muitas pessoas. É muito mais fácil tomar um remédio que proporcione um rápido conserto do organismo do que modificar hábitos potencialmente insalubres que possam estar contribuindo para o problema da saúde. Em outras palavras, tendo a possibilidade de escolher, a maioria das pessoas opta pela saída mais fácil. A preferência por soluções fáceis e rápidas é um reflexo da falta de responsabilidade com que muitas pessoas encaram as questões relativas à própria saúde. Não há dúvida de que a vida é estressante e que é difícil ter uma dieta equilibrada e exercitar-se regularmente. Sempre é mais fácil comer o que, quando for possível, tomar alguns drinks ou fumar alguns cigarros com o pessoal do escritório na hora do almoço e escarrapachar-se diante da televisão à noite para relaxar e recuperar-se das irritações do dia. Consideradas as coisas a partir das perspectivas de um atencioso médico tradicional que está realmente tentando ajudar seus pacientes a terem uma vida mais sadia, sempre foi muito difícil conseguir que as pessoas modifiquem seu modo de viver.
Muitas vezes elas só adotam hábitos de vida mais sadios depois de algum acontecimento traumático, como um ataque cardíaco ou o diagnóstico de alguma outra doença grave. A maioria das pessoas tende a adotar uma atitude em relação aos seus médicos que poderia ser expressa nas seguintes palavras: aqui está o meu corpo. Faça os reparos necessários e o devolva a mim às 6 da tarde. Essas pessoas não querem assumir a responsabilidade de conservar a própria saúde. Elas acham que cabe ao médico mantê-las sadias, quaisquer que sejam os seus hábitos. Esta atitude está começando lentamente a mudar devido a um maior nível de educação dos pacientes e a uma crescente consciência do público acerca do conceito de bem-estar. A questão da responsabilidade para com a própria vida é importante para a saúde do indivíduo. Trata-se de um problema que tem sido atacado de diversas formas, na maioria das vezes sem muito sucesso, até mesmo pelos médicos tradicionais mais conservadores. No que diz respeito à prescrição de medicamentos, embora um médico possa receitar um determinado remédio a um paciente, como, por exemplo, um antibiótico para combater uma infecção, cabe ao paciente comprar o medicamento e tomá-lo de acordo com as orientações recebidas. Se o paciente não assume a responsabilidade de seguir as recomendações do médico e, por causa disso, não fica bom, a culpa não é do médico, embora muitos pacientes pensem o contrário. Assim, a responsabilidade pessoal desempenha um papel importante até mesmo na mais simples das interações médico-paciente. O médico, de certa forma, é não apenas um agente promotor da cura como também um conselheiro e educador. Cabe ao paciente seguir as recomendações do médico para alcançar o estado de saúde que procura. Muitos dos primeiros modelos médicos ocidentais de doença consideravam que as ameaças à saúde e ao bem-estar do indivíduo tinham sua origem fora dele. As doenças seriam produzidas por traumatismos, envenenamentos ou infecções provenientes de alguma fonte externa.